Olá, boa tarde a todos. Já cá estamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Sejam então muito bem-vindos, muito bem-vindas, e é sempre um prazer estar aqui às 15 horas em ponto para falar consigo e dar a conhecer mais um projeto, mais uma história de vida. Quem gosta de histórias? Hoje é o dia das histórias. Viram? Meu. Foi, É mesmo? Não, foi de alemão. Boa, Rui, estiveste bem. Foi, não foi? Sim, senhora. Sim, senhora. Saber dar a volta faz parte do meu Hoje charme. vamos falar com uma mulher que gosta e conta histórias. Exatamente. Portanto, hoje vai ser aqui um programa muito bem passado, uma conversa muito animada, e contamos consigo desse lado, não só para nos fazer companhia, mas também para partilhar as nossas redes sociais. E não só, também deixar a sua sugestão de temas convidadas através das nossas redes sociais, como a Ruth estava a referir também. Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Conversa de Mulheres é um programa a pensar em todas nós, então também pode sugerir convidados, temas a serem aqui abordados. É só deixar mensagem privada, deixar os seus dados, a página e tudo mais, e será agendado, não é, Ruth? Exatamente. Faça-nos essa proposta, porque uma mulher que é inspiradora para si pode também ser inspiradora para muito mais mulheres aqui por toda a parte do mundo onde chega o nosso programa. Exatamente. E pronto, e as redes sociais são para partilhar os conteúdos, as páginas das nossas convidadas, tudo aquilo que é lá colocado, programações promocionais, frases inspiradoras. Exatamente, para animar o seu dia. As nossas redes sociais. Exatamente. Portanto, contamos consigo para chegar mais longe, mas também contamos consigo para fazer chegar mais longe todas as nossas convidadas que aqui passam com os seus projetos, com as suas histórias de vida. Hoje temos histórias e histórias, já vamos falar sobre isso, e contamos consigo para isso. YouTube, exatamente. canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. É isso. Para assistir. Para assistir 2 semanas após estar partilhar. aqui. 2 semanas após estar aqui na televisão em direto, então no YouTube, para poder ver e rever. Ainda há pouco estávamos a falar de uma receita, não é? Dá sempre jeito conseguir Quando é que foi ver. aquilo? Tem que ir lá ver no YouTube, ver as receitas, e assim pode fazer passo a passo também com as nossas convidadas e com a Cláudia, que normalmente é uma excelente assistente. Isto nas receitas, mas pode ver outras Quando coisas. Quando não tem banana. Exatamente, e não Quando foge. há banana, a Cláudia quer fugir. Exato, foge da cozinha. E pronto, agora vamos passar um separador para então dar a conhecer a nossa convidada de hoje. Até já. Então, hoje, porquê é que será que passamos aqui este separador tão radical? Ai, adorei as praias. Adoraste as praias, Então não te fartaste de praia nas férias? Tu és assim? Não, eu adoro praia. Eu também, nunca fico farta, não é? Era mais um bocadinho. Então, quem é que nós temos cá hoje, Cláudia? Sou eu a apresentar, estavas aí toda Sim. lançada. Então temos connosco a Guida Bruno. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um gosto imenso estar aqui convosco. Já não é a primeira vez. Não, já é a segunda. Muito obrigada mais uma vez. Para mim é a primeira vez que vou falar consigo. E portanto, primeira vez aqui em estúdio. Neste Verdade, estúdio neste novo, estúdio, bonito, foi noutro estúdio, não é? noutro contexto. Lindo, vocês têm um Lindo, não é? espaço maravilhoso. E a Parabéns. temperatura não está agradável? Ai, Está que bom. muito Ah, bom, está uma muito maravilha. E os hoje. pés do Rui tão bons, opa, tão roxos, Esta é frio. Sim, ainda bem, ao menos disseste que era rosto frio, ficou tudo a pensar que eu tinha os pés a cheirar mal ou qualquer coisa assim esquisita. Não, nada disso. Não, é só porque já sabem que eu e a Cláudia temos uma diferença, o nosso termómetro funciona com alguns graus de diferença, então até encontrarmos uma temperatura perfeita para as duas não é assim tão fácil. Não. Mas a nossa convidada estava bem, portanto... Estou confortável, Eu estou ficarei ótima. bem também. Eu ficarei também. Eu também Então, estou. Guida, fala-nos do seu projeto para depois conhecermos um bocadinho quem é a Guida. Muito bem. Então, o meu projeto é a Mala de Histórias, portanto é um projeto que vem caminhando depois da minha reforma e que é um projeto que eu costumo dizer que leva histórias até às escolas, às bibliotecas, aos serviços de pediatria dos hospitais, quando é pedido para esse efeito, mas sobretudo é um projeto que leva numa mala dos anos 30, que eu transporto com imenso orgulho, transporta sonhos e transporta ideias e
alerta consciências. E pronto. E pronto. Então, Guida, conte-nos de onde é que a Guida é e como é que era a Guida em pequena? Também já gostava de histórias? Eu acho que nós, no fundo, acabamos de fazer sempre a idade adulta e agora eu, com 70 anos já, acabamos por... Mas muito bem conservada. Obrigada. Ai, Está que bom. giríssima. Olha, gosto tanto de É cá toda vir e agora ainda jovem. fiquei a gostar mais. É que é toda jovem. É toda jovem, está ali de calças arregaçadas. Vítor Serras escreveu um livro há muito pouco tempo chamado Os Velhos, que eu aconselho vivamente as pessoas lerem qualquer idade. Em qualquer que tenham. idade. Sim, Sim. que diz que o verbo que antecede a palavra velhos não deverá ser nunca ser, Sim. mas estar. E na verdade Sim. eu sou velha, tenho 70 anos já, há uma criança, há o adolescente, há o jovem, não é? E há o velho. Eu sou velha, mas eu não estou velha. Porque o que define o estar velho, para além da falta de saúde, e isso aí esperemos que não me aconteça, Sim, é a claro. forma de estar na vida e de olharmos a vida, o mundo e os outros. E, portanto, eu não me considero, de facto, sou velha e não nego a idade, e nem as rugas, nem o meu cabelo branco. Que é giríssimo. Orgulho imenso dele. Demorou muito tempo para conseguir ter o cabelinho assim todo branco. bocadito. Esta fase, estávamos ali por A acaso hoje a transição falar. custa um bocadinho. A Cláudia tem uma grande fobia aos cabelos brancos, mas ela quase não tem cabelos brancos nenhum. Mas... A Evelyn cortou-me os cabelos brancos. Pronto, ela continua a fazer isso. E estávamos a falar sobre isso, sobre a transição. A transição custa mais. Eu confesso que não é por género. Eu gosto de assumir o que sou, a minha Sim, idade. claro. E se quisesse pintá-los não tinha mal nenhum, Não tinha cada um mal faz nenhum. o que quiser. E na altura, filo da vossa idade, Sim. metia madeixa. Eu era clarinha, olho azul Sim. e loura, portanto, Sim. já de mim tinha uma base clara, mas também fiz as madeixas, fiz tudo Sim. o que a Tudo idade permite. podia. Mas depois chega uma altura que eu tenho 3 filhos, tenho netos, 8 netos, que efetivamente eu tenho uma geração, somos 3 gerações diferentes, e eu Sim. pensei, eu gosto tanto de assumir as minhas coisas, porque é que eu não vou assumir os meus cabelos brancos? Porque não é isso que me vai definir. Ficam muito bem. A transição. A pessoa fica bocadinho ali um bocadinho, às vezes difícil. apetece andar para trás. Pois. Porque É o que falam, que é um bocadinho difícil fazer a transição dos brancos. porque fica ali um bocado esquisita, a raiz parece um bocado descuidada. Olhamos Sim. para nós e parece que há ali qualquer coisa de descuido. Não, assim. Mas depois o truque, eu digo sempre isto a quem eu quero desejar, é deixar cada vez mais madeixas brancas. E as madeixas metidas no branco, há uma altura que Já são tantas que vai ficam. assim e fica. E é um descanso. E para nós, sobretudo eu falo por mim, cada um, eu digo que somos todos livres das nossas decisões, o que Claro. importa é estarmos bem. Eu sinto-me muito bem com o cabelo assim. E há pessoas para quem ir ao cabeleireiro é quase uma terapia, sentem-se bem, Sim, gostam sim. daquilo. Mas para outras é o contrário, não é? Exato, e temos aqui casos. Para mim, eu vou ao cabeleireiro porque tem mesmo que ser. Claro. Mas não, as pessoas dizem, então aproveita e relaxa. Eu disse, eu não consigo relaxar no cabeleireiro. Assim, os teus cabelos Eu só fico... Não, ainda não tenho assim os suficientes Então, para olha, isso. Para mim foi mais porque já andava neste mundo das histórias há algum tempo e com muitas crianças, e havia quem dissesse, Guida, não sei se depois os cabelos brancos e o envelhecimento também não cria aqui algum distanciamento em relação aos mais acho pequeninos. que não. Mas aí achei logo, isso só me poderia trazer vantagem, porque todas as Pois. crianças gostam da história dos avós. Claramente. Da voz dos avós, porque normalmente... E uma avó assim super jovem, super à frente. Essa idade está comigo, eu não quero negá-la, ela está comigo. E, portanto, Sabe que eu não é o via? cabelo. Posso lhe contar um segredo? Claro. Eu, quando era pequena, via um filme que tinha uma avózinha que era de tipo detetive. E eu gostava muito de ver. E tinha um fascínio porque era uma avózinha assim toda muito à frente. Muito à frente. Eu acho Não que me o que nos lembro, pois, define não me lembro, não. é a nossa cabeça. Exatamente. É aquilo que nós temos para nós, para nos alimentar enquanto pessoas, mas também para dar em dar aos relação outros. ao outro, o olhar, a luz. É luz. Sim. Eu acho que a luz é uma coisa tão interior que não são os cabelos brancos Sim. que apagam. E há jovens que Claro. já são velhos. Tal E acho qual. que já ficou. Olha, já Eu vi estão a o ver- dado verbo Exato. que eles diziam, estar velho. Exato. Há jovens que estão velhos. Exato. E há velhos que estão jovens. Exatamente. É verdade. Mas pronto, então... E isto tudo para lhe perguntar Sim. como É é uma que era conversa, em pequena. puto. Eu sei, Como é que eu era em Isto vai pequena? ser história. Pronto. Como é Então, que eu era em pequena? em pequena. Ora bem, Quem querem era que eu em comece pequena? para onde? Em pequena, eu Era fui uma terrível. miúda em pequena, que tive uma infância super feliz, embora fosse filha única. E quando digo embora fosse filha única, eu não gostava de ser Pois. filha única, sozinha,
Eu acho que havia nenhum ninguém filho ali. único gosta, não é? Sim, Eu tento fazer uma publicidade ao meu filho, um marketing, que é a melhor coisa do mundo. eu ser filho único. Mas pronto, não achei muita graça. Tive uma sorte incrível ter uma avó fabulosa. Lá estamos agora Sim, novamente os com a história avós. dos avós, em que, Super-avós. como esta avó, minha avó, éramos 5 netos Sim. e só 2 é que eram irmãs, de resto os outros 3 éramos filhos Sim. únicos. Fez uns trabalhos excelentes. Todos os verões íamos de férias com a avó e estávamos os primos, no fundo, acabámos por ter a família outra vez como se fôssemos irmãos, éramos Claro, primos claro, e irmãos. claro. Pronto. Portanto, a Guida Bruno teve uma infância feliz. Lia muito, já gostava de ler. Sobretudo com leitura, muita. Eu sou de uma geração Em que que se lia lia muito também, mas- e que tínhamos aquela famosa e brilhante ajuda das bibliotecas sobre rodas da Gulbenkian. Vocês são muito novas, não se lembrarão Sim, delas. sim. Vêem-nas agora, se calhar, quase. Tivemos aqui uma convidada, que é a coordenadora da Biblioteca José Saramago, aqui em Loures, não é? No concelho onde está o nosso estúdio, que participou das bibliotecas da Gulbenkian e também as recebeu. Pronto, portanto, fez aqui, foi muito giro. É um Exatamente. programa que eu aconselho, foi para o Dia das Bibliotecas também. Irei Nós também passamos. ver e seguir. Mas dizia eu que estas carrinhas sobre rodas, Sim. que eram as bibliotecas itinerantes, prestaram um serviço público, social, Sim. cultural enorme nestes anos 60, porque eles faziam os conselhos, iam às praias. Sim, E, sim. portanto, neste até período de férias em que eu estava com os avós, eu lembro-me de ficarmos uma série de crianças à espera que chegasse a carrinha. Ela contou-nos exatamente isso. Que vinha, eram 2 pessoas, um conduzia a carrinha e era o auxiliar. A carrinha abria, E depois estavam todos os livros ali. bem, e aquele cheirinho a livro, aquela magia das carrinhas. giro. Nós requisitávamos 5 livros por 15 dias, salvo erro. Ao final dos 15 dias, lá íamos outra vez à espera, devolvíamos aqueles, trazíamos outros. E, portanto, isto, para quem já gostava de ler, trazia ali uma dinâmica de leitura fabulosa e que eu acho que os meus hábitos de leitura nasceram com as carrinhas itinerantes. Depois transferi-me para as bibliotecas públicas. Sim. Não havia, como há hoje, tantas livrarias, nem tanto Claro, acesso aos sim, livros, nem sim, tanta possibilidade de os comprar. Sim. E as bibliotecas itinerantes, através do Gulbenkian, realmente tinham um serviço fabuloso. Portanto, o meu amor pelos livros surge aí. Veio daí. Vem daí. Mas não seguiu esta área de letras? Nada. Depois, eu em jovem fui para um colégio interno, porque na altura era assim, portanto era aquela educação... Muito rígida. Sim, quem podia, lá iam as meninas para os colégios internos. Como é que foi essa experiência? Adorei. Filha única num colégio interno era a maneira de ter muita gente. Sim. Adorei. E depois vocês já perceberam que eu tenho esta facilidade de relacionamento, sim. eu ouvir as coisas. E aquela que grande festa, enquanto que uns choravam com saudades dos pais, eu às vezes até sentia, se calhar, não serei assim tão boa pessoa, porque eu não tenho saudades nenhumas, eu estou tão contente. Depois no Cheia de quinto companhia. ano, que agora é o 9º, Sim. eu fui para lá no primeiro ano, que agora É o quinto. Sim. E no 9º ano já não achei assim tanta graça, porque depois já vinha de férias a casa e já havia os bailes, já havia aquela perspectiva. Já lhe apetecia ter um bocadinho mais de liberdade, Aí não já era? sim, já estava desejosa sim. de acabar o 9º ano. Sim. Depois fui para o liceu, portanto, mas gostei. Sim. Depois fui para o liceu, na altura Liceu de Leiria, onde fiz o 6º e 7º, agora 10º, 11º e 12º, e realmente uma área que não tinha nada a ver com a minha área, que eu fui para a Economia. Portanto, eu sou de Económicas. Como é que Olha, isso porque o pai apareceu? era bancário e me falava de números, porque na altura eu tinha ido de férias de verão com um amigo, assim, uma paixoneta, que Uma ele ia creche. para Económicas, Ai, tal e estás uma qual. paixoneta. E vocês estão a ver o que é uma miúda que foi para um colégio logo e que sai ao 9º ano, as paixonetas eram imediatas, eu não tinha bem aquela noção. Era imediato. Era um rapaz. Era um rapaz, era giro. Eu também não era assim completamente destituída e, portanto, aquilo tudo era muito divertido. E, portanto, não sendo uma Maria... Era eu muito sabia que isto ia ser bom. sim. E pronto, e lá vou eu para Económicas. E também porque não era má aluna, de facto.
Sim. E quando fiz o 12º, vocês estão distantes disto, mas haviam, na altura, disciplinas nucleares. As nucleares eram 2 disciplinas que tínhamos nota para poder entrar em determinadas áreas. E eu, para ir para a economia, precisava ter boa nota em economia, em matemática e geografia, e eu tinha uma média boa. Portanto, eu era boa aluna, porque lá está, nos colégios internos nós estudamos e depois vamos muito bem preparados quando chegamos ao liceu, fazemos brilharete. E eu até tinha nota, e fui para a economia porque ele também ia, e lá fui eu para a economia. Fui atrás do rapaz, do economista. Eu ia atrás e pronto, e não fui nada bem sucedida, lá fiz. Não foi, não gostou? E fui má aluna. Eu, para vos contar uma verdade, que isto hoje vai ser divertido, era para falar da mala de histórias. Mas vamos falar da mala de histórias. Já estão a ver o que é a mala de histórias. Eu comecei a dar aulas, porque entretanto havia os mini concursos e a pessoa com o 7º ano e 1º ano de universidade já conseguia dar aulas e havia imensa falta dos professores. Estamos a reportar-nos a 73. E convidaram-me para dar aulas de geografia num liceu das Caldas da Rainha e eu fui dar aulas. Mas depois, entretanto, não tinha habilitações, era aquela mini concursos, era quem tinha habilitação específica, não era habilitação própria. Pronto, não tinha, servia, mas não tinha o dito da qualificação. E, entretanto, eu tive que estudar e voltei para a universidade e lá voltei eu para a economia e faço as cadeiras todas e deixei para trás a estatística, a matemática, e fiquei com 3 estatísticas, 1, 2 e 3 para fazer. E empancada, portanto, aquilo não me dava para fazer nada, criar habilitação para continuar a dar aulas. Entretanto, já tinha o meu filho pequenino e fui fazer o exame de estatística com o meu filho mais velho, pequenino, que estava eu no auditório e ele à porta do auditório com os berlindes, faziam, isto era cimento e fazia aquele barulho dos berlindes. E aquilo incomodou o professor que me estava a examinar e que às tantas diz-me: "Ó Guida, mas a Guida falta-lhe o quê? Falta-me as estatísticas. Então o que é que a Guida está a fazer?" "Estou a dar aulas e não consigo sem estatística, não consigo." "Então, e este pequenino está ali, quem é?" "É o meu filho." "Então a Guida já tem um filho." Porque eu casei-me cedíssimo, com 19 anos. Pois, e Não, filho. fica paixoneta. Não foi com a Já foi paixoneta. com outra paixoneta. Ok. Foi com outra. Esse Esse já passou. Sim, Aquele levou-me para a economia, não era homem. aquele foi uma paixoneta de verão que fica assim. Pronto. Summer E love. portanto, como já estava o pequenino ali, provavelmente a pessoa também se quis despachar daquilo e diz-me: "Bom, então." Olha, vá-se lá embora. Olha, eu não digo, eu prometo, não digo o nome do professor, porque foi uma promessa que eu fiz. Eu também não me lembro. E diz-me ele: "Guida, então e a Guida precisa disto para quê?" "Estou a dar aulas e queria continuar e não tenho habilitação." Então, pronto, uma coisa. Qual é a diferença entre uma função e uma sucessão? Isto era uma coisa que nós aprendíamos no 5º ano, dito nono, que os miúdos devem aprender no nono. Não sei se foi branca, se foi ignorância, eu também não sabia. E fiquei com os olhos muito abertos, a olhar para ele e pensar: pronto, agora é que foi de vez. Agora é que já não faz nunca mais. E ele, super querido para mim, disse-me: "Olha, o Guida, é assim, eu não vou impedir que a Guida continue a trabalhar e que faça a sua vida, mas vai-me prometer que nunca vai dar aulas de matemática, nem nunca vai dizer a ninguém o nome do professor que lhe vai dar 10, porque se deste 10 falasse, nem um 5 teria." E não. Pois. E, portanto, a minha licenciatura de Economia passa por isto, por esta brilhante figura. Sim. E, portanto, eu lá estive mais um tempo a dar aulas de Geografia, até que depois ainda não tinha habilitação, passei por uma coisa que na altura havia, que era o SAS. Sim. Mas pensei: não, eu não gosto nada disto. Eu tenho que entrar de alguma forma para aquilo que gosto de fazer. Sim. Então havia possibilidade, na altura falava-se em bacharelatos, agora já não há, mas quem tivesse um bacharelato podia fazer ciências instrumentais. E aí foi uma luta incrível, mas eu sou muito determinada e lutadora. Eu quando meto um foco eu vou e não desisto. Então na altura estava em Leiria, na Escola Superior de Educação, e pus-me a fazer ciências documentais, indo todos os dias para Coimbra, o que não foi fácil, foi assim um esforço. Já com o filho? Já na altura com 3. Com 3 filhos já? Na altura já com 3. Com que idade é que foi mãe? Com 19? Não, fui mãe aos 20, gravidei 20, porque perdi o primeiro bebê, portanto já podia ter 4. Fui mãe do primeiro aos 21, de 23, 26. E pronto, e consegui.
e foi fabuloso. Estava no Ministério da Educação, como falei, Sim. pedi exoneração, concorri, ganhei o concurso, fui para o Museu do Teatro, aqui para Lisboa, vim de Leiria para o Museu do Teatro de Lisboa. Porque trabalhou como bibliotecária. Sim, no Museu do Teatro. No Museu do Teatro. Vi inaugurar Que deve ser aqui uma conjunção maravilhosa na sua vida, não é? Porque junta aqui um bocadinho as histórias, não é? Parte Tudo. do teatro, esta encenação. Foi um com a encontro história. comigo. Foi tipo. Foi um encontro comigo. Foi uma Foi uma perfeição. mudança assustadora, porque como todas as mudanças assustam, quando mais Sim. vocês mesmos pensem o que é, mãe com 3 miúdos a mudar para uma outra, cidade sim. diferente, escolas, tudo tão diferente. Leiria, apesar de tudo, era uma cidade pequena, Sim, mais face a pequena, Lisboa. claro. Pronto, foi uma aventura, mas abriu tudo. Vim fazer o que gostava, trabalhar com quem gostava, uma aprendizagem excelente aqui. O seu teatro é um sítio, já de por si um sítio lindo, dentro de Sim. um parque maravilhoso, Monteiro Mor, com uma equipa de trabalho fabulosa, Dr. Vítor Pavão dos Santos, a quem tanto devo, e toda a equipa do Museu do Teatro que me acarinhou e que me ensinou, porque eu vinha do Ministério da Educação, como falei, portanto eu tinha muito pouco conhecimento teatral, sendo que aprendi com eles e com muita vontade também, e vim catalogar os primeiros livros, o que é uma experiência única, é chegar a uma biblioteca e construí-la de raiz, fazer catalogação de tudo do que E há livros, aquele cheirinho que tinha aquele cheirinho referido. de livros, ainda para mais livros que nos museus, como sabem, a maior parte do acervo vem de doações, Sim. portanto livros que tinham pertencido às bibliotecas particulares, da Amélia Rei Colasso, do Ribeirinho, traziam história, portanto eram... Os próprios livros já tinham traziam história além da sua história. A Amélia Rei Colasso, por exemplo, identificam-se os livros dela, porque em vez de serem encadernados como os livros, que tantos livros são, Sim. a encadernação era feita com os próprios tecidos dos vestidos de cena. Ah, que Uma giro. beleza. Vocês se olharem os núcleos, aliás, na altura que eu de lá saí, na próprias estantes, onde estava o acervo da Amélia Rei Colasso Roble Monteiro, conhecem-se a olho nu porque se vêem logo os tecidos todos, os tecidos dos fatos de cena. Portanto, foi uma aprendizagem que me trouxe tudo. Eu penso que parte de mim apareceu aos 41 anos, que foi quando eu entrei no Museu do Teatro. Portanto, nunca é tarde aqui para se fazer o que se gosta, não é? E eu digo isto tantas vezes, e a vocês, que são da idade dos meus filhos, nós devemos correr atrás dos nossos sonhos Claro e que não sim. ter medo. É evidente que medo todos temos um bocadinho, mas quando eu digo não ter medo é substituir o medo pela coragem. Porque se nós acreditarmos que vai ser por ali, vai ser mesmo a nossa força de seguir, de estarmos bem. Porque este sorriso, isto que estávamos aqui a falar no início Sim. da entrevista, eu penso que se vale e que é devido muito a isto. É não desistir, é acreditar que se calhar até somos capazes de fazer. Que mesmo virão contrariedades, vêm sempre, não é? Sempre, Há sempre sempre. coisas a superar, há sempre mudanças, como disse, há sempre medo, mas ultrapassar isso mas e nós seguir vamos ali. fazendo o nosso caminho. Este dito empoderamento, e que vocês agora, e todos nós, falamos tanto neste momento do empoderamento feminino. E nós falamos muito aqui sobre isso. E é de falar, e cada vez por isso- é preciso falar e falar, e Sim, nunca é sim. um tema que se esgote. Mas o que eu digo, ele não é esta lá o dedo e estou empoderada, não. Isto é um caminho que nós Que fazemos. vem dentro muito para trabalho. fora. Muito trabalho, é um caminho que se faz e que a sociedade ajuda, mas nós é que o temos que desbravar. Isto é a mesma coisa que nos soltarem. Podemos ir para a praia pelo caminho normal e podemos ir pelo caminho das silvas e das areias. Chegamos à praia, mas se calhar o outro ensina-nos mais a contornar obstáculos. Sim, claro. E portanto, quando nós chegamos, vamos crescendo, eu ainda estou a crescer e quereria ter alguns anos pela frente, ainda mais, para continuar a crescer. Pelo menos mais 30. Ai, não sei. Bem vividos, não é? Pronto. Bem vividos, Pronto, claro. eu queria muito crescer, que eu ainda tenho muito crescimento para fazer. Eu penso que nós somos capazes Claro que e que sim. nos dá esta alegria. Mas pronto, então, isto para dizer como é que eu mudo para a área das bibliotecas. Sim. Museu do Teatro Experiência Feliz. Na altura, e vocês lembram-se também que as reformas, tempo de reforma, longevidade, faz com
cada vez se começa a pensar na reforma mais esticada, mais Mais para a frente. anos de trabalho. E eu, com esta história toda de ser despachada, como já nos reímos Sim. todos na minha vida, comecei a trabalhar cedo, com os mini-concursos, portanto, também tinha anos de tinha. serviço, com 59 anos, e surge uma hipótese de... as reformas iam passar a ser pós 65, Sim. mas quem tivesse, na altura, mais de 35 anos, eu já tinha 38 de serviço, Já podia-se já reformar. podia ser penalizando até aos 60 anos e meio. Comecei a pensar, realmente só penalizar 1 ano e meio, que era aquilo que me faltava para a idade, já tinha os anos de serviço, Claro. penalizava 4,5%, era uma coisa mínima, e agora eu vou-me embora. Com a dor de me deixar uma casa onde fui feliz, e ainda hoje lá volto e continuo a ir, e memórias boas, só memórias boas, mas pensei, é tempo de eu fazer aquilo que eu sempre pensei. Mas sabe o que é giro, Guida, que estava aqui de sublinhar e de parar aqui um bocadinho a sua história, por estar-nos a Sim. contar a sua história, no fundo. Claro que sim. Que é, este projeto que nós hoje estamos aqui para falar, começa na sua reforma. Começa aí. Começa quando supostamente a gente pensa que agora acabou, tal e que não qual. acabou nada. Para Tal si e não qual. acabou, para si começou este sonho, este projeto que tinha. Este projeto que estava arrumadinho numa gaveta, de um dia o fazer, eu ia fazendo com os meus filhos, sempre fui uma mãe contadora de histórias, talvez por ter sido mãe cedo. Uma avó também? Uma avó também cedo, uma mãe que aprendi a ser mãe com o meu filho. Eu costumo dizer que com o primeiro filho o meu filho nasceu uma mãe. Sim. E fui treinando com os outros dois. E acho que este caminho de ser mãe jovem me ajudou também a perceber e a fazer o meu caminho. Fizemos todos de mão dada. E com os netos fui contando histórias e com o museu fui ensinando e aprendendo a contar histórias de outra forma, de uma forma muito mais lúdica e muito mais interventiva, porque é diferente de contar histórias à noite. Mais teatral, mais encenada, mais não é? encenadas, exatamente isso. E pronto, e reformei-me e pensei, é agora que eu vou criar este projeto da Mala de Histórias, que era isto que eu já pensava. Tornar um projeto... Já tinha este nome e tudo? Já tinha este nome e tudo, que é o mais engraçado. Sempre pensei, vou pôr Porque mala é mala de histórias. histórias com ES. E tem que nos ensinar aqui a diferença da história com HI e das histórias com o ES. E muita gente pergunta, e até na página às vezes ficam muito zangados porque acham que eu estou a escrever mal. Sério? Sim. A história com H são as histórias dos livros de histórias que o autor escreve, que o autor é dono e tem os direitos sobre a sua história que contou. Eu pego nesses livros de histórias, como não as estou a contar pelas palavras do que o autor escreveu, nem estou a dizer exatamente aquilo que lá está, eu faço unicamente uma coisa, eu mostro o livro como suporte de leitura, e é a minha obrigação, e digo qual foi o autor, qual foi o ilustrador, qual é a editora. E a partir daí eu vou transformar esta história numa história com ES. Que é uma história com outras palavras, que são as minhas palavras, com outras circunstâncias. Está lá, é como se fosse quase uma sinopse daquela história, mas que está, no fundo, não está igual, está um bocadinho adulterada ao texto que a autora escreveu. E, portanto, é uma história, no fundo, com outras palavras, daí ser com ES. É dizer que não está textualmente o que a autora escreveu, mas que estão as minhas palavras na ideia dela. E, portanto, mostro com outros suportes. Tal e qual como nós dizemos, a história de Portugal, eu às vezes até explico isto aos mais pequeninos. A história de Portugal, quando nós escrevemos a história com H grande, depois há a história que está com as suas autorias próprias do seu livro ali. As minhas com ES ou de qualquer um são aquelas histórias que já vêm com outras palavras, sendo que a ideia está toda lá. E, portanto, criei a Mala de Histórias na altura, com a reforma... Em 2012, não é? Em 2012. Fui convidada logo, assim que me reformei, para participar num museu municipal, porque vinha de um museu. Sim, e na altura eu sou de Bom Barral, nasci no Bom Barral, mas até pela profissão do pai, eu andei sempre, olha, de mala na mão, construindo histórias. E essa mala que fala, a sua mala de histórias, que nos contou aqui, tenho imensa pena de não a conhecer, temos que ver as fotografias. É uma mala de anos 30, mas não é. De anos 30, de quem é essa mala? Esta mala, por acaso, não era minha.
O meu genro que a conseguiu adquirir Sim, e achou que era perfeita. e achou que era perfeito e ofereceu-me. Que Portanto, é com imenso carinho. Eu agora Portanto, já ganham mais filhos. Sim. Agora com Eu os sou genros. uma sortuda com os genros e com as noras e com as pessoas que vão entrando no meu caminho. E este meu genro é uma pessoa de quem eu gosto muito, com uma sensibilidade incrível. E agora que eu fiz 70 anos, isto só a talho de foice, ofereceram-me um livro, os meus filhos, os meus amigos, os meus netos, toda a gente escreveu um livro falando um pouco de mim. O livro chama-se Uma Vida de Histórias, escrito exatamente assim. E foi um presente, vocês podem ver o que isto significou para mim. E cada um escreveu um texto daquilo que me veriam, da forma como me veriam e daquilo que foi a minha vida, a vida de histórias. No fundo, esta vida que eu vos estou a contar em traços largos. E este meu genro... E que eles viveram na primeira pessoa, não é? Cada um na sua época, cada um em circunstâncias diferentes. É verdade. E são o meu grande acervo cultural, familiar, de afeto. É este acervo de afetos. Porque lá estavam não só as minhas amigas do colégio interno a escrever, duas amigas minhas da escola primária, os amigos do Museu do Teatro. No fundo, este património incrível que a pessoa, no momento ali, num livrinho, está tudo aquilo recolhido, falando um pouco de mim, desta minha história, e da final de uma pessoa que se calhar... E é uma prenda muito gira. Olha, foi uma coisa, eu aconselho-vos, vocês que são novinhas, têm mães e que um dia serão avós e quererão oferecer alguma coisa às vossas mães, que o façam, porque esta foi uma ideia da minha filha. Eu tenho 2 filhos Ficou rapazes. Aqui já uma ideia super gira. Estamos em setembro, mas já começam a trabalhar para o Natal. É verdade. Para as prendas do Natal. E vem o Dia dos Avós, 26 de julho. Sim. Ponham os netos a escrever testemunhos para os avós. Isto foi uma ideia da minha filha Filipa, que também tem um bocadinho de mim nisto, e que se lembrou de fazer esta recolha, pedindo a todos os meus amigos e todas as pessoas que escrevessem sobre mim, depois editou o livro e foi muito engraçado. E este meu genro, isto só para chegar rapidamente à mala, uma das coisas que fala dizia isso. Eu nunca imaginei que ao oferecer, há uns anos, a mala à Guida, quando eu me reformei, que esta mala de histórias que tinha pertencido a uma enfermeira que ela até sabia, que se chamava-se a Dona Lucinda, que esta mala se tornasse tão conhecida que já viajou para Munique para contar histórias à comunidade falante em português, e que a mala realmente está a ser um sucesso. Por onde vai, que a própria mala é muito engraçada, é a mala de cartão, aquelas malas de cartão, antes de 30, e que está bem. Eu acho que agora íamos ver umas fotografias. Pois, agora, não é? E porque isto o tempo aqui consigo voa. Voa. Vocês perguntam muitas coisas. Então, conta-nos. Olha a Biblioteca da Gulbenkian, tanto falámos. Pronto, esta biblioteca, o município de Bom Barral, eu colaboro com o município, eu digo que sou a parceira número 1 e eles são os meus amigos do coração. E, portanto, quando há um evento que se chama Floresta Mágica, que são 5 dias e coincide com o Dia Mundial da Criança, eles põem na mata municipal esta carrinha da Gulbenkian, que está muito velhinha. Eu equipo com os livros que a Mala de Histórias tem, porque já vou tendo algumas parcerias com editoras. Sim, que me vão oferecendo para eu publicitar os livros. E eu conto histórias nesta carrinha. Muito gira. É muito engraçado, é o cantinho da Mala de Histórias, chama-se Biblioteca Municipal de Bom Barral e Mala de Histórias. Só o talho de foice, porque eu acho que é muito interessante esta ideia. Tentei, não consegui, mas tenho uma esperança que para o próximo ano eu consiga levar até lá José Fanha. Todos conhecem José Fanha. José Fanha escreveu e escreve coisas belíssimas. Tem um livro que se chama Era uma Vez Eu, e este livro tem várias historinhas rápidas de contar. Uma delas, que eu gostaria muito que ele fosse lá contar nesta carrinha, é exatamente as histórias da carrinha da Gulbenkian, em que ele diz que, ele também nasceu em 51 como eu, em que ele diz... Ele conta um bocadinho da sua história. Que ele diz, nessa história, que está nesse livro, do Era uma Vez Eu, ele conta que cresceu convencido que a Gulbenkian era uma senhora. Porque a mãe dizia, vocês repararem, isto tem lógica, vamos ali aos Jardins da Gulbenkian.
a Fundação Calouste Gulbenkian. Sim. É tudo no feminino. Pois, parece tudo feminino. E a sim. primeira vez que ele vai ao jardim e vê a figura de Calouste Gulbenkian, percebe que afinal Calouste Cá Gulbenkian está era a um homem. mala que Cá está a estávamos a mala de falar, histórias, não é? aberta. Sim, lá está escrito A mala de mala, histórias. a mala de cartão, não é? Contei este ano, pela primeira vez, a história, num dia de chuva, no Dia Mundial da Criança, a uma turma, e eu muito avó, porque estava preocupada que os meninos se molhassem. Mandei entrar toda a gente para a carrinha, eles, os meninos, ficaram dentro da parte dos livros, ali encolhidinhos, uns encostadinhos Sim. aos outros, e eu contei ao volante virada para dentro, Atrás. a professora do outro lado virada para dentro, uma sensação Foi genial. muito giro, muito Aos giro. miúdos. Continuamos, temos mais fotos. Aqui está. Aqui está, pronto, lá está meu teatrinho. A sua encenação. A minha encenação, isto foi nas bibliotecas públicas do Algarve que fiz há pouco Isto dá-lhe tempo. muita vida, não dá, Guida? Imenso. Porque cada vez que tem que contar uma história e entrar numa personagem... Por isso é que eu acho que 30 anos vão Renasce ser em cada poucos para história. si. Sim. Porque eu acho que cada vez que faz isto ganha mais Mais minutos, mais anos de vida. Sim. E se vocês repararem, eu tenho pequenino... aqui a tal parceria que vocês, que eu penso que ainda não falei aqui, mas que já Não tinha falámos, falado. mas sabemos, sim. Portanto, tenho uma parceria com uma quinta pedagógica perto de Óbidos, chama-se Casal de Ateação, e muitas vezes, quando vamos às escolas ou a sítios em que os animais estejam com condições, levamos os personagens das histórias. Portanto, esta história tinha um coelhinho. Sim. Tem Ou uma coelhinha, não sei. Por acaso é uma coelha. conheço É uma coelha que se chama e couve. Rabanete, que está gordíssima. A Rabanete está gordíssima. Gordíssima, porque ela vai às escolas, leva-se os rabanetes e as cenouras, e os pequeninos dão de comida, e ela já está habituada A Rabanete gosta das histórias. adora. Portanto, é o casal de Ateação, a Conceição Costa é a dona do espaço. Este é o meu cartão que normalmente segue com as mensagens, com os endereços Facebook e Instagram. Penso que não tem Instagram, ainda é só o endereço e os telefones. Portanto, o Facebook é leituras encenadas. Aqui o que é que estamos a ver? Além destas mãozinhas tão Aqui fofinhas. foi muito interessante, porque em França, na Embaixada de Paris, pediram-me que eu escrevesse algo sobre este boom que a Mala de Histórias tinha trazido na contação de histórias. Porque já foi representar, já nos disse aqui, já foi representar Portugal em Munique. E depois, entretanto, já seguia para o Dubai, para Bilbao e para Tirol. Uau. Só que, entretanto, com o confinamento, Sim, fiz via Zoom claro. e conto histórias para lá. Também. Sim. Aqui, para Paris, a mesma coisa. A professora Elizabeth Lourenço pediu às crianças, lá estou eu via Zoom, para porem as mãozinhas e não virem as caras, e mostrar todos aqueles que tinham ouvido a história. Portanto, isto foi com a Embaixada Portuguesa em Paris. Está ali animadíssima. Estou ali animadíssima, empenhadíssima. Pronto, aqui ainda há a mesma coisa. Tem ali o quê? Umas cenouras, será? Tem. São as cenouras dos coelhos. Esta fiz com o próprio. É um fardo de palha. Isto é um fardo de palha, onde em cima do fardo de palha tem uma janela onde eu conto a história e em determinada altura da contação eu me baixo e o personagem é o coelho que passa por ali. Sim. Fica... Isto para eles é uma loucura, não é? Sobretudo quando eu venho aos colégios aqui em Lisboa, olha, lá está. Em que as crianças têm pouco contacto com os animais. Pois, não estão tão habituados. Sim. E o poder depois, para já, para eles é incrível como é que o personagem sai da história. E depois é poder... É que eu imagino, está ali a contar a história e não sei o quê, o coelho, e de repente vem o coelho. Porque ainda por cima, eu normalmente faço isto ao pré-escolar. E eu digo sempre, esta história que estamos a falar, o poder dos sonhos, eu digo sempre, vocês, olha, isto foi em Munique, lá está, num parque da Baviera. Têm que nos deixar conversar. Estão a mudar. Íamos saber do poder dos sonhos. Estava a falar do poder dos sonhos e depois salta ao coelho. Sim, eu normalmente digo, vocês acreditam que quando nós temos grandes sonhos, os sonhos concretizam? E eles ficam ali um bocadinho a dizer... Temos que filmar aqui. Eu disse, olha, vamos acreditar. Vamos fechar os olhos e vamos acreditar. Olha, que os personagens vão sair do livro, acreditam que... E eles ficam ali, acham que não.
Então fechem lá os olhinhos, que é para me dar tempo também a conseguir tirar. O coelho, o Dito enorme do coelho, o que é o Aquela coelhinha rabanete. pesada. Pronto, e quando vem o coelho, bem, é que ficam mesmo, e que é que foi mesmo? E é que aquilo saiu Saiu E os- mesmo. Vão para casa e ficam à espera que saiam os bonecos das histórias. Vão Ver dizer, os mãe, sonhos. compra aquele livro, porque aquele livro sai um coelho lá. Não, mas devem pensar assim, se nós acreditarmos muito, fizermos força nos nossos sonhos, as coisas concretizam. E pronto, agora estávamos na Baviera? na outra, que eu penso que era no Parque da Baviera. Sim. Este projeto é um projeto muito interessante, que é um projeto chamado Mala de Herança, e que eu fui convidada a participar nele, quase que, olha, nem acreditando que o convite me era feito. A pensar que diabo, com tantos contadores de histórias, porque a mim, com esta idade, agora para ir para a Alemanha contar histórias, porque o convite é-me feito assim. Depois percebi, fiquei muito contente, porque na verdade isso eu sei, que eu faço com esta leveza que vocês aqui veem em mim, com esta alegria, mas com muito rigor e com muita... E com uma certeza que o faço bem feito, escolhendo sempre autores do Plano Nacional de Leitura, Claro. portanto isto parece coisa ligeira, mas tem muito trabalho por trás. É um bocado como o Herman quando diz que o humor exige trabalho. Pois é. Ali tudo pode acontecer porque eu saio um bocado de mim para entrar nestes personagens. Mas quando vou para qualquer lado, até mesmo aqui, que é o Colégio das Doroteias, é a minha neta mais pequenina que está ao meu lado. Nas Doroteias. Nas Doroteias. Eu fiz estagiária nas Doroteias. Ah, que engraçado. Que giro. Pronto, eu conto histórias às quartas-feiras. Vocês ontem... Pronto. E a minha neta pequenina, que está ali sentadinha... Quietinha. Quietinha, tem 4... Agora fez anteontem um 4... E foi no dia dos anos dela. Adora e ela própria já conta histórias. E depois é a avó, não é? avó. É que não é uma pessoa qualquer, é a avó que está ali a contar E ela histórias. fica ali sempre. Também nunca é igual, porque ela diz é sempre diferente. Ela conhece as histórias, mas diz é sempre diferente. Claro. Pronto. E pronto, é realmente esta imagem. O Colégio das Doroteias também conto à quarta-feira à tarde. Tenho já sítios, normalmente, sobretudo aqui os colégios de Lisboa, Helen Keller, o Colégio Papião São Pedro do Estoril. Há colégios em que, sobretudo, os animais entram lindamente, porque lá Pois, está, são sim. crianças com menos espaço exterior, mais longe dos avós, muitas vezes que os avós também não têm, e têm quintas pedagógicas e pouco mais. Aqui é um Está evento tão muito bonito. bonito. Foi agora também, nem há um mês, na Quinta do Sanhal, Abel Pereira da Fonseca, que vocês conhecem, a Expo, os armazéns do Abel Sim. Pereira da Fonseca. A Quinta do Sanhal, produtora de vinhos, está agora remetida nas rotas do enoturismo e fazem Open Days, em que ligam a cultura aos livros, ao lazer, portanto ao vinho e à animação. E na animação estou eu normalmente a fazer com uma animadora cultural, que faz a visita guiada às vinhas, Sim, com as que crianças, e depois no meio de uma clareira está a contadora de histórias, Para que contar uma contar a história. história e a maneira das famílias que entram por ali e que passeiam, poderem repousar ali também um bocadinho e descansar até chegar ao final da caminhada, Que ouvindo giro. uma história. E ali estou eu Disse também. que era onde, agora para toda a gente? Sanguinhal. Ok. Recomendo-vos, porque é muito perto, Sanguinhal pertence ao Bom Barral. Estamos aqui na A8, estamos a 45 minutos. É uma quinta belíssima. Não, porque é uma atividade muito gira para É uma fazer em atividade família, não é? muito gira. Se vocês até forem também ao Facebook ou ao Instagram, lá estou eu. Está muito gira. Ali Cheia tenho que de mudar. flores. Eu tenho que me adaptar às circunstâncias. Claro, está ali no meio da natureza do verde, é uma Então, flor ali no pronto, meio. Tinha claro que arranjar sim. e pronto. Ali depois até pensei, podia ter feito ali uma coisa mais verde com coisas, com as coisas naturais que a Quinta tinha, mas já ia assim e assim ficou. E pronto, Quinta de Sanhal, um espaço bonito, onde acontecem não só visitas à Quinta e que eles fazem visitas guiadas, mas também tem esta parte, podem ir com as vossas crianças, porque está uma contadora de história Sim, que fica com os exato. pequeninos para os pais poderem usufruir Da Quinta, de, sim, outra, e de outro da espaço. visita. Portanto, aqui foi a biografia que fizeram exatamente quando eu fui para Munique. Passava lá e isto é vocês vão ouvir falar deste projeto que está agora a entrar. Eu já fui há um ano a Munique.
há 2, foi antes da pandemia, Da pandemia, sim. mas que é um projeto que tem pernas para andar, que se chama Malas de Herança, como eu falei, em que as bibliotecas dos países aderentes às malas de herança estão a entrar nele, criando núcleos de literatura infantil nas línguas de herança. Ou seja, vocês, na vossa idade, muitos de vocês são os novos imigrantes, que já não são propriamente os imigrantes dos anos 60 que iam à procura de melhores condições de vida, também são melhores condições de vida, mas já que são mais cultos, já se vão fazer Erasmus, já vão fazer... Sim, portanto, já é diferente. Já é um imigrante, um protótipo diferente do dito imigrante. E o que acontece é que muitas vezes vai um português para a Alemanha, neste caso, chega lá, conhece um grego e acabam por casar ou viver e ter um filho que está na escola alemã. E então eles têm uma noção, é um trabalho entre psicólogos e pedagogos, em que as crianças, para criarem segurança e criarem autonomias, eles deverão crescer conhecendo as línguas de herança, portanto, falando o português, e o grego, e o alemão na sua escola. Para isso, a melhor forma é a gastronomia e a literatura, e é tão engraçado. Exatamente. Porque se uma mãe ler em português e o pai ler em grego a historinha da noite e cozinharem as suas comidinhas, os seus sabores, e a própria biblioteca de Munique já tem estes núcleos de literatura em diversas línguas um projeto muito interessante. Um projeto muito interessante. E cá nós temos alguma biblioteca que também faça isso? Ainda não, mas estávamos a pensar agora, com a mala de histórias, pedirmos antes da pandemia. Isto vai continuar e vai realizar-se, e depois terei gosto em vir aqui. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Se temos algum sítio onde esteja a ser feito, para nos dar o contacto, teríamos todo o gosto. A mentora deste projeto, este projeto nasce na Alemanha, a mentora é a Andrea Menescal, a quem eu envio um abraço porque vai ver-nos de certeza, e ela queria muito implementar este projeto em Portugal, estava mesmo para sair, ligado até ao Óbidos Vila Literária, que vocês também sabem, tem o Fólio sempre a decorrer e desenvolve um trabalho importantíssimo com a Ler Devagar dentro de Óbidos. Parou tudo um pouco, mas ela vai vir, o projeto vai entrar cá. E é um projeto interessante. Então, isto que estávamos a ver era em Munique, eu fui daqui para lá para contar histórias em português, aos brasileiros, a Angola, Moçambique, Timor, portanto, toda a comunidade falante em português. Depois, ao meu lado, com as bandeirinhas dos países, expressão portuguesa, foi uma coisa, hein? Foi muito E o piquenique das famílias que levavam os seus piqueniques com os seus sabores típicos. Ao lado estava a França, a Alemanha, muito engraçado. Foi uma experiência sensacional, não só para isto, porque eu percebi que estavam miúdos, que eu ia dizendo, eu vou contar a história em português, mas se alguém não perceber, diga que eu mudo a palavra. Não houve um único dedo esticado e os todos perceberam. E trabalho belíssimo. Porque a história ajuda com isto, não é? Como há um contexto, mesmo que não se entenda uma palavra ou outra, aquilo no conjunto. E depois aquelas mães, aqueles pais, o dinheiro não dá tudo, na verdade, mas a cultura dá tudo. O que o dinheiro não chega, a cultura, e cultura é tudo isto. O belíssimo trabalho que aquelas jovens mães, pais, avós estão a fazer com aquelas crianças. Para lhes dar um bocadinho riquíssimas, porque os miúdos falam 3 línguas assim, porque é muito mais fácil em pequeninos, como vocês sabem, eles mudam. E isto é realmente, a cultura é isto, não é a marca dos ténis que se levam. Até os miúdos podem estar descalços, que é tão bom brincar com a areia, e não são à toa que os Montessoris e os Waldorfs que percebem que isto, a cultura também, ou deverá começar por aí para chegarmos mais longe. Temos que tirar-nos esta coisa pequenina que as nossas cabeças tantas vezes têm, de que nós valemos pelas marcas que usamos e pelo aquilo que mostramos ser, é porque aparentamos ser, valemos para aquilo que somos efetivamente, para o caminho que andamos, para aquilo que lemos, para os países que viajamos, para aquilo que conhecemos. Isto é a verdadeira cultura. Isso é que é a nossa mala que traz tudo.
E porque estamos Mala. quase a terminar, como é que podem contactar a Mala de Histórias e quem é que pode contactar para ter a Mala de Histórias lá no seu colégio, lá Exatamente. numa atividade que façam, em algum sítio? Terei o maior gosto, portanto, a Mala de Histórias tem página de... Olha, peço desculpa, Monique, os Sim, contadores, todo mundo. sim. Portanto, tem página de Vai Facebook. continuando a ver os... facebook.com Leituras Encenadas. Sim. Tem página de Instagram também, Sim. Leituras Encenadas. O telefone há pouco passou em rodapé. Portanto, e mas podem contactar. podem sempre contatar. Nós temos muitos seguidores. Sou eu que vou gerindo a página. Dou resposta a toda a gente. Podem mandar... Portanto, conta as histórias, encena as histórias, Respondo. gera as páginas. Gera as páginas. Isto é para quem diz que não se pode, com alguma idade, ter tecnologia. Nada disso. Não, mas porque vou aprendendo com a Mas vossa idade. mas vai aprendendo e vai Só- fazendo. Porque tenho amigos como vocês. E eu acho que isto somos uma corrente. Eu sou a Mala de Histórias, efetivamente. Nunca falo que sou, digo sempre somos. Porque vocês todos são Mala de Sim, Histórias, porque sim. estão a falar dela. A minha amiga da Quinta Pedagógica que me Que acompanha. que é parceira, não é? Sim. Parceira sempre. A Biblioteca de Bombarral. Todos os parceiros são Mala de Histórias, efetivamente. Os colégios que me fazem o favor de receber. Portanto, todos nós somos um pouco Mala de Histórias, porque é a sua história, é a sua, é a Sim, minha. sim. Claro, claro. Pronto, no fundo é isto. É uma corrente de amigos que leva mensagens e, sobretudo, é isso. Quando eu digo que a brincar se vai aprendendo, é o que eu acredito. Estamos a acabar, mas eu queria só dizer que as histórias têm este poder incrível de passar grandes mensagens que são tão precisas. Diversidade cultural, igualdade de género, partilha, sobretudo agora, Guerra e Paz. Há um livro belíssimo que eu estou aqui a falar, já falei do Caminhão das Histórias, agora eu falo num que entrou anteontem para o Plano Ler Mais, que eu conto em todas as histórias, levo normalmente em todas as horas do conto, que é o Abraças-me, que fala sobre os refugiados. Todos nós sabemos que nas escolas cada vez estão a entrar mais crianças refugiadas. É preciso preparar os que já lá estão para recolherem bem. E não é como coitadinhos, é como amigos. Como amigos, como pares, não é? Pares, Sim. tal e qual. E, portanto, parabéns ao autor, o João Borges de Oliveira, que escreveu o Abraças-me, que entrou anteontem no Ler Mais, a Alfarroba, que também tem sido amiga da Mala de Histórias, e, no fundo, a todos estes parceiros, a vocês que me convidam e que me leem e que me ouvem, e, portanto, Mala de Histórias somos nós, e eu estarei sempre grata se vocês forem ouvindo mais um pouco da minha história, porque, no fundo, é a história de todos e do meu caminho. E foi uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Até uma próxima. Tem que vir cá Obrigada. contar-nos Olha, mais histórias. Exatamente. Costuma-se dizer, não há duas sem três. Exatamente, não é? vamos embora, tem que nos vir contar e então quando houver então esse também nosso projeto das bibliotecas ou outro, temos todo o prazer Eu gostaria até, em receber. uma vez que já sou, que a terceira vez seja já com a Mala de Herança. Pronto. Que seja em primeira mão, que tenha muita graça. Porque não? Porque Pronto, não? fica a promessa. Tudo bom, muitos Olha, anos, muito muitas obrigada, histórias, obrigada, muita bem, alegria. querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-ajam também. E muita vida para viver isso e transmitir Muito isso tudo aos obrigada. outros, Com a está vossa bem? ajuda, haverá certamente. Com a ajuda de Obrigada, todos. Guida. Muito obrigada. Obrigado, Guida. E nós vamos. Isto foi um programa cheio, porque as histórias trazem isto, enchem o nosso coração, fazem-nos lembrar as nossas próprias histórias, não é? Que estão aqui todas ligadas e pronto, é isto. E tento voltar no próximo programa. Quem virá? Quem vamos ouvir? Que mais histórias, mais exato. inspiração. Pronto, tem de assistir ao próximo programa. Veja as nossas redes sociais, siga as redes sociais da nossa convidada, esteja sempre dentro daquilo que acontece neste mundo e voltamos. E contamos consigo desse Um grande lado. beijinho, é uma alegria fazer este programa. Este programa e há daqui a 2 semanas dias está no YouTube. Exatamente, que são assim mesmo cheios, vale tanto a pena. Beijinhos, portem-se bem e até ao próximo programa. Tchau, com a tchau. sua presença. Tchau.